Essa semana eu recebi uma pergunta que me fez pensar muito. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque fez muito sentido para mim e vai fazer muito mais sentido para você que anda buscando entender sobre a espiritualidade. Se você está nessa busca para compreender quem é Deus de verdade, espiritualidade, o que é? Como eu me conecto? Eu tenho que me conectar? Então você está no lugar certo. Porque quando a espiritualidade ela quer que você encontre o seu caminho e vê que você já está no momento certo com a visão correta de conseguir compreender quão profundo é esse espaço totalmente amoroso, saudável, que é o nosso espiritual, ela abre portas para que você compreenda de várias maneiras diferentes sobre a mesma coisa. E cabe a você achar o seu nicho perfeito, o seu lugar ideal, onde você se sinta bem, se sinta confortável. Pode ser dentro de uma religião ou não. Pode ser no cantinho do seu quarto ou não. Cada um tem uma forma diferente de viver e experienciar a sua própria espiritualidade. Então, o que eu gosto muito de falar aqui? A gente no canal trabalha com o nosso espiritual individual, não um espiritual em comum de uma comunidade, porque da mesma forma como Deus cuida de você, Ele cuida dos demais. Porém, cada um está numa etapa diferente, cada um está num ponto diferente da sua vida. O que acontece muito com formas distorcidas de compreender o nosso espiritual? É que o outro quer que todos os demais compreendam a sua própria visão. Ou seja, se eu tenho uma visão que o bloco azul é verde, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma doutrina para explicar e comprovar para as pessoas que o bloco azul é verde. Então eu vou fazer todo um estudo, todo um aparato para quê? Para convidar pessoas a comprar a minha ideia de que aquele bloco ali é verde. Então o melhor caminho para se encontrar na espiritualidade é olhar a sua verdade, é olhar a sua própria essência, é ver como você vê o bloco azul, não o bloco verde que o outro está vendendo ou que o outro quer que todo mundo engula, mas como você percebe que o bloco é. Por quê? Porque toda a sua essência, o seu espírito já sabe, só basta você se abrir para compreender que o bloco é azul. Mayara, parece muito confuso. Sim, a espiritualidade, o nosso espiritual, a nossa alma, o nosso espírito é confuso, é complicado de se entender, porém é um processo gradativo. Depois desse vídeo eu tenho certeza que você já vai pensar como você vê tudo ao seu redor. Será que você acha mesmo que o que as pessoas falam é verdade para você ou você só está comprando uma ideia que não é sua? Isso acontece muito nas religiões, nas diversas religiões. Aqui eu deixo muito claro que eu não tenho preconceito com nenhuma religião. O que eu trago aqui é sobre a espiritualidade e trago também os exemplos usando as religiões, que são diversas, existem divergências nas próprias religiões. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai a uma igreja, existem N igrejas, então você vai a uma igreja X, aí você não se sente pertencente, você vai à igreja Y, aí você não se sente pertencente, você não consegue compreender aquela doutrina, aí você vai numa igreja T. Aí chega lá na igreja T, você compreende um pouco o que estão falando ali, o que estão compartilhando. Então isso faz sentido para mim. Então você começa a comprar essas ideias. Aí você vai comprando até que elas já não façam mais sentido para você. O que acontece com as pessoas? Elas mudam de religião. Podem mudar de igreja, sendo a mesma religião, ou podem mudar de religião. Por quê?
Porque em determinados lugares existem pessoas com personalidades, com pensamentos diferentes do seu. E ali tem uma pessoa querendo doutrinar várias pessoas com o mesmo padrão e desconhece que cada um tem o seu próprio senso de reconhecer o seu próprio espiritual, a sua própria verdade, como se você se conecta com Deus, com seus mentores, com seus guias, com seus anjos da guarda. Cada pessoa tem um jeito único. Por que existem tantas brigas religiosas, tantas confusões dentro de templos, tantas divergências de pessoas que estão na mesma egrégora ali, ao mesmo espaço, falando mal do outro, criticando o outro, falando que o outro é chato, que o outro é isso, que o outro é aquilo, que o outro não se veste, não se porta conforme a doutrina, porque não é o seu mesmo pensamento, você não está pensando igualmente aquela outra pessoa, para ela faz sentido de uma outra forma, ela está ali para quê? Para absorver, para interagir com as demais pessoas, mas a gente precisa respeitar cada um como o outro identifica a sua própria espiritualidade. Então esse é um ponto inicial, é o pontapé inicial para você que está buscando a espiritualidade, para você que quer compreender, que quer absorver, que quer realmente isso nessa humanidade. Porque se você não compreende isso, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai se sentir preso pela sua espiritualidade, por achar que você tem que vibrar alto o tempo todo, que você não pode pensar negativo, que você tem que viver em uma vibração muito elevada para os seus sonhos ser realizados. Por quê? Porque você vai se sentir preso a ser aquilo que as pessoas estão pedindo para você ser. Quer manifestar riqueza? Quer manifestar o relacionamento dos seus sonhos? Pense, foque, não pense negativo, pense positivo, vibre alto, seja feliz o tempo todo. Só que não, nós seres humanos, nós sentimos raivas, nós sentimos deprimidos. Tem dias que a gente não quer sair de casa e está tudo bem. Quando a gente começa a compreender, a digerir essa forma espiritual de viver, a gente se encontra a verdadeira fase espiritual que se inicia na nossa vida, que é a fase onde a gente vai reconhecendo as nossas sombras, os nossos medos, aquilo que nos aflige, porque se você de um dia para o outro fala, não, peraí, tá todo mundo falando que eu posso ser dono do meu destino, que eu posso ser dono da minha realidade, então se eu pensar positivo, eu vou ter as coisas, eu vou conseguir as coisas, porém, não é assim. Você precisa andar um passo de cada vez. Você vai se sentir frustrado, você vai se sentir deprimido e está tudo bem, você não vai conseguir. Esquece, você não vai conseguir vibrar o tempo todo. E isso faz parte da nossa vivência, da nossa experiência humana. É compreender que a gente vive de ciclos, mas que não sejam ciclos repetitivos, mas sim ciclos que são passageiros. Ok, hoje eu não tô num dia legal, hoje eu compreendo que minha cabeça tá doendo, eu preciso ficar mais quietinha, mas mesmo assim eu escolho permanecer, eu não vou me deixar cair de novo naqueles padrões negativos. Eu acolho a minha dor de cabeça, eu acolho o meu momento ruim, só que eu respeito o meu ciclo. Eu entendo que está sendo nesse momento um ciclo, mas um ciclo passageiro de dor de cabeça. Amanhã eu estarei melhor ou mais tarde eu estarei melhor. Então, quando a gente olha para o nosso espiritual e a gente percebe que o tempo todo a gente está se sabotando, querendo comprar ideias dos outros, sendo que toda a nossa verdade, toda a nossa essência, o nosso próprio espiritual já está dentro de nós, basta a gente olhar para dentro, compreender como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as pessoas e mudar, transmutar essas próprias visões, porque elas são singulares, elas são únicas, elas são só suas. E para você compreender
o universo em si, para você compreender qual é a essência divina de Deus. Como que você vai compreender tudo isso se você não se compreende? Se você não sabe identificar o que é a sua visão sobre as coisas ou o que é a visão do outro sobre as coisas, você não consegue distinguir quando você está pensando ou quando o outro pensou por você. Então para de ficar patinando, pensando que a espiritualidade vai cuidar de você sem você dar os passos necessários, pensados e calculados em direção a esse conhecimento. Porque Deus está aqui o tempo todo. O tempo todo, Ele nunca saiu do teu lado, Ele nunca vai sair do teu lado, Ele está o tempo todo aqui, presente, Ele é uma presença divina. Mas quando você se fecha para a sua verdade, para quem você é, você bloqueia esse fluxo. Então quando você olha para o outro e entende que a visão do outro é a visão do outro, e qual é a sua visão? Aí você começa a contemplar a sua própria visão do mundo, a contemplar a sua própria visão das pessoas. Aí sim o fluxo divino começa a adentrar dentro do seu campo energético. Por quê? Porque você está focado em você, você está olhando para você, então a espiritualidade, Deus reconhece que você está preparado para mudar, para reconhecer, para conhecer a verdadeira paz que ela só habita em você, não no outro. Então o outro ele não vai ter mais domínio sobre você, ele não vai ter mais o controle das suas emoções, porque você já vai entender, já vai compreender que o outro segue os padrões dele, o entendimento dele do bloco verde, e você entende o seu. E está tudo bem. Cada um segue o seu ritmo, cada um segue o seu momento. Eu espero que tenha feito muito sentido para você. Se você está preparado para entrar para dentro da sua alma, reconhecer e limpar padrões negativos de escassez, de limitações que vêm desde a sua infância. A gente tem a Academia de Cura da Criança Interior, que é um projeto incrível, onde tem curado várias pessoas que carregam consigo, mesmo que inconscientemente, crianças feridas. Então lá eu ajudo você a reconectar com a sua verdade, com a sua essência, de uma forma simples, prática e amorosa. E também temos o método Alma, que é o meu amorzinho de projeto, que é um projeto que veio realmente da minha alma, é tudo que eu consegui expressar com verdade sobre o que eu pretendo para o mundo, que as pessoas se reconheçam, que reconheçam a sua própria verdade, o seu próprio senso de eu divino aqui na Terra. Então, se você está preparado, eu te convido para mergulhar nessa nova fase da sua vida. Tenho certeza que você vai renovar todas as suas esperanças e visões de mundo. Fique bem e até mais. Tchau, tchau.